Deus em Cristo seja louvado. Amém. Amados irmãos, que fizeram parte da congregação cristã no Brasil, se você hoje está sem congregar, porque tiraram a sua liberdade injustamente, não existe nenhum motivo para os anciãos tirarem a liberdade dos irmãos. Por causa desta disciplina já houve muitos suicídios e a culpa destes irmãos suicidarem está nos anciãos que tiraram a liberdade destes irmãos. Será que os anciãos da congregação cristã já pararam para pensar no juízo que vai vir sobre os que fizeram injustiça com os pequeninos aqui na terra? O Senhor Jesus Cristo disse: não condeneis para que não sejam condenados. Será que os anciãos da congregação cristã conhecem estas palavras do Senhor Jesus Cristo? Não condeneis para que não sejam condenados. Eu não consigo entender como é que o ministério da CCB do Brás pregam com tanta convicção que a CCB do Brás é a verdadeira graça de Deus. Pensem em uma doutrina antibíblica, a doutrina da CCB do Brás. Irmãos, que estão disciplinados e sem liberdades. Irmãos, que congregam na CCB Ministério do Brás e não têm liberdade de pedir um hino, não tem liberdade de ceiar, não tem liberdade de testemunhar. Eu te pergunto, meu querido irmão e minha querida irmã, o que vocês estão fazendo em uma igreja que vocês não é bem visto pelo ministério e pela membresia da igreja? O que é que vocês estão fazendo no meio de um povo tão santo? Se vocês para eles são uns condenados e sem salvação? Irmãos, vocês não têm nenhuma conta a prestar com os anciãos do Brás. Irmãos, vocês foram ensinados pelos anciãos do Brás que mesmo condenados pelo ministério do Brás, mas se permanecerem nos bancos da CCB do Brás, terão uma chance de salvação ainda. Agora, se sair dos bancos da CCB do Brás e for para outras igrejas, não tem perdão, porque estão deixando a graça de Deus. Fora da CCB do Brás não tem salvação para ninguém aqui na terra. Irmãos, que foram condenados pelo ministério da CCB do Brás, quem morreu na dura cruz do Calvário por vocês, foi o Senhor Jesus Cristo ou foi o ministério do Brás? Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo a esta baixa terra para salvar os perdidos. Se você se acha perdido porque foi condenado pelo ministério do Brás, quero lhes mostrar um escape para vocês que foram condenados pelo ministério do Brás. O Senhor Jesus Cristo te convida hoje para você conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade, você se liberta do jugo da condenação do ministério do Brás. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Vejam, irmãos, a grande contradição do ministério da CCB do Brás. O Senhor Jesus Cristo disse que ninguém entra no reino dos céus se não for por ele. O ministério da CCB do Brás contradiz estas palavras do Senhor Jesus Cristo, dizendo para os seus fanáticos que ninguém entra no reino dos céus se não for pela CCB Ministério do Brás. Todos os religiosos das outras igrejas que quiserem se salvar e entrar no reino dos céus têm que sair da sua igreja e vir para a CCB do Brás. Em nenhuma outra igreja da face da terra tem salvação. Somente a CCB do Brás tem autoridade de salvar e de condenar o pecador. Para o ministério da CCB do Brás, somente eles receberam o poder de salvar e de condenar. Irmãos, eu fiz parte deste engano do ministério da CCB do Brás por mais de 20 anos. Os irmãos sabem por quê? Tem centenas de irmãos que renunciaram à CCB Ministério do Brás, saíram da CCB e hoje são libertos, livres para servir a Deus com total liberdade. Nenhum irmão ou uma irmã sai da CCB Ministério do Brás por livre e espontânea vontade. Sai porque receberam o convite do Salvador Jesus Cristo para sair de lá. Todos os irmãos que aceitaram o convite do Senhor Jesus Cristo saem para fora e vêm para os braços do Senhor Jesus Cristo.
Todos que aceitaram o convite do Senhor Jesus Cristo saíram da CCB Ministério do Braz. Hoje são livres para tocar o seu instrumento, é livre para testemunhar, é livre para tomar a Santa Ceia, é livre para glorificar o seu Criador, é livre para se assentar no banco dos salvos, porque na CCB Ministério do Braz, ele ou ela tem que se assentar nos últimos bancos, porque na CCB do Braz tem os bancos dos condenados e o banco dos salvos. Irmãos, será que na igreja que o Senhor Jesus Cristo é o pastor, tem o banco dos salvos e o banco dos condenados? Será que é o ministério que o Senhor Jesus Cristo escolheu para apacentar a sua igreja aqui na terra? Eles receberam ordem do Senhor Jesus Cristo para condenar o pecador. Receberam uma ordem do Senhor Jesus Cristo para tirar a liberdade de uma pobre ovelha só porque caiu no fracasso. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Com quem o ministério da CCB do Braz aprendeu a não perdoar o pecador? Eu tenho certeza que o ministério da CCB do Braz não aprendeu com o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, irmãs, ouçam a voz do anjo do Senhor Jesus Cristo, Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não serem cúmplices dos seus pecados. Irmãos e irmãs, não vos torneis servos do ministério da CCB do Braz. Diz o Senhor Jesus Cristo para os irmãos e as irmãs que não sentem mais alegria na CCB do Braz, por tanto desprezo por parte do ministério e da sua membresia. Sai dela, povo meu. Irmãos, tome o conselho do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, 14 a 18. Não se prendam a um jugo de escravidão de homens que não têm o Espírito de Cristo. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Irmãos, não há como conciliar o Senhor Jesus Cristo com os atos do ministério da CCB do Braz. O jugo do Senhor Jesus Cristo é suave e leve. O jugo do ministério da CCB do Braz é pesado e insuportável de carregar. Irmãos, irmãs, Deus possui infinita misericórdia e está levantando a sua igreja nesses últimos tempos. Esta igreja que Deus está levantando é baseada em Atos dos Apóstolos. O nome da igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é reconhecida mundialmente em toda a face da terra como comunidade cristã. Como esta obra de Deus está nascendo aqui no Brasil, ela é chamada pelos cristãos verdadeiros de comunidade cristã no Brasil. Deus ama todos os países da face da terra, mas escolheu o Brasil para levantar o tabernáculo de Davi que estava caído, para que todos os povos da terra busquem a Deus e possam encontrar. Buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. A comunidade cristã é uma obra de resgate. A nossa missão é levantar o caído, é trazer a alegria de volta para quem fazia muitos anos que não se alegrava mais, na presença do Senhor Jesus Cristo e de Deus nosso Pai Celestial. Se você era músico, venha tocar o seu instrumento para louvar o seu Criador. Se você tinha um ministério e foi sentado, perdeu a sua liberdade, venha resgatar o seu ministério de ancião, diácono ou cooperador. Se faz anos que a sua alma não se alegra na presença de Deus, venha recuperar a sua alegria junto com um povo feliz e alegres, que um dia foram escravos da CCB Ministério do Braz. Este povo examinaram as Escrituras Sagradas e ouviram a voz do bom pastor, dizendo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Hoje somos livres porque conhecemos a verdade e esta verdade nos libertou. Hoje nós somos livres porque o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, nos libertou para sermos livres. Não somos mais escravos do ministério da CCB do Braz. Somos servos do Deus Altíssimo, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, receba a sua libertação gratuitamente das mãos do nosso Divino Mestre, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Porque o povo da comunidade cristã são livres? Porque nós fomos comprados por um alto preço.
Conselhos do apóstolo Paulo, 1 Coríntios 7, 23. Irmãos, eu depois que saí da CCB Ministério do Brás, as portas da misericórdia de Deus se abriram grandemente para mim. Quando eu congregava na CCB do Brás, foi tempos de angústias e tribulações, não tinha paz. Hoje eu posso dizer com convicção, debaixo do concerto eterno, feito por nosso Senhor Jesus Cristo, hoje eu tenho paz no meu lar. A minha esposa saiu da CCB Ministério do Brás, faz parte comigo. Isso, para mim, era quase impossível. A minha esposa renunciar ao seu cargo de porteira na CCB do Brás, mas o que para mim era quase impossível, Deus o fez possível. Somos felizes na comunidade cristã. Servimos a Deus com alegria e singeleza de coração, como os cristãos primitivos. Deus está levantando esta obra para voltar aos originais da igreja primitiva. Esta obra veio do coração de Deus para o coração do irmão Isaías, na cidade de Francisco Morato, em São Paulo. Esta é a glória da segunda casa, que vai ser maior do que a glória da primeira casa. Vamos pedir ao nosso Deus que hipocrisia e fingimento, avareza e ganância nunca venham entrar no coração do santo ministério da nossa comunidade cristã, mas que o coração do santo ministério esteja ocupado com o amor do Senhor Jesus Cristo e de Deus, nosso Pai Celestial. Foi uma das coisas que o Senhor Jesus Cristo mais reclamou quando ele esteve nesta baixa terra. Foi a hipocrisia dos fariseus e o fingimento deles. Não tinha um povo mais hipócrita do que os fariseus religiosos do tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve nesta baixa terra. Se nós do ministério aprender com o Senhor Jesus Cristo e imitar os seus apóstolos, os apóstolos do Senhor Jesus Cristo, jamais hipocrisia vai achar lugar nos nossos corações ou no coração do ministério da nossa comunidade cristã. Deus tem um recado para o santo ministério da nossa comunidade cristã. Não acrescente nem diminua nem um tio e nem um cedilha do inário número 4. Ninguém pode pôr mão neste inário número 4. Ele é para permanecer até a consumação dos séculos, ou seja, até a minha volta, diz o Senhor Jesus Cristo. Diz Deus para o santo ministério: o inário de número 4 foi inspirado pelo meu Santo Espírito. Quem mexer no inário está mexendo na menina dos meus olhos. Quem corrigiu o inário número 4, corrigiu o meu Espírito Santo, diz Deus. O meu Espírito Santo é incorrigível. Homem nenhum pode corrigir o meu Espírito Santo e ficar sem punição. Diz Deus, eu já comecei a punir os homens que corrigiram o inário número 4, porque a correção do inário número 4 foi uma correção ao meu Santo Espírito. Diz Deus para o santo ministério da nossa comunidade cristã: não corrijam nem um tio nem um cedilha do inário número 4. Diz Deus para o ministério da comunidade cristã: eu fiz com o ministério da congregação cristã o mesmo que eu fiz com Saul. Tirei o meu espírito do rei Saul. E o que aconteceu com o rei Saul? Está acontecendo com o ministério da CCB do Brás, ou seja, da congregação cristã no Brasil. O pecado cometido pelo ministério da congregação cristã foi considerado por Deus igual ao pecado de Saul. A mesma punição que recebeu Saul vai receber também o ministério da congregação cristã no Brasil por corrigir o inário número 4. E se o ministério da comunidade cristã fizer o mesmo que fez o ministério da congregação cristã, receberá a mesma punição. Deus tira o seu bom Espírito Santo, como fez com Saul. Irmãos, irmãs, não tenham dúvidas de sair da congregação cristã e vir para a comunidade cristã. Não tenham medo de migrar de uma igreja para outra igreja. Quem sai da congregação cristã está saindo do Egito para a terra prometida, está saindo da escravidão de Faraó para servir a Deus com liberdade total. O ministério da CCB
que é o Ministério da CCB do Brás, ou Congregação Cristã no Brasil, está representando a prepotência, a arrogância e a soberba do rei Nabucodonosor. 3 espíritos malignos se apresentaram como anjo de luz para o Ministério da CCB do Brás e disseram para o Ministério das... corrijam o inário número 4 que está precisando de uma correção. Assim que os 3 espíritos saíram da presença do Ministério do Brás, eles convocaram o Conselho de Anciãos do Brás para fazer a correção do inário número 4. Depois da reunião do Conselho de Anciãos, concordaram todos em fazer a correção do inário número 4. Não passou muito tempo, estava pronto o inário número 5 com todas as correções que os espíritos ordenaram que se fizesse. Já imaginaram, irmãos e irmãs, a quantidade de inários que foram lançados na lama do esquecimento? Deus tem levantado o ministério da comunidade cristã para resgatar da lama os inários número 4. Os inários jogados na lama significa a palavra de Deus cantada. As latinhas jogadas na lama significa os irmãos que o Ministério da CCB do Brás jogou fora da igreja. A missão do Ministério da Comunidade Cristã é resgatar as latinhas e os inários que foram jogados na lama pelo Ministério da CCB do Brás. Irmãos que congregam na Congregação Cristã Ministério do Brás, não fiquem tristes ao ouvir esta mensagem do Atalaia de Deus. Vocês não têm culpa de tudo o que está acontecendo com o Ministério do Brás, ou que o Ministério do Brás tem feito nesta década, na correção do inário número 4. Deus não puniu o povo pelos erros do rei Saul. Deus puniu somente o culpado que cometeu o erro. O Ministério do Brás não ouviu a voz de Deus para corrigir o inário número 4. Eles ouviram a voz de 3 espíritos disfarçados em anjo de luz. Os amados já ouviram falar na Bíblia que existe anjo de luz disfarçado aqui na terra? Os nomes desses 3 espíritos é prepotência, arrogância e soberba. Deus convida os anciãos do Brás para ressuscitar o inário número 4. A prepotência está acima da autoridade das Escrituras. A arrogância não acredita nas Escrituras como inspiração divina. A soberba vai além da doutrina do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Muitos irmãos dormem um sono profundo que ainda não acordaram para ver o ponto de doutrina número 1 do inário número 5. No inário número 4, as Escrituras era infalível palavra de Deus. No inário número 5, as Escrituras não é mais infalível palavra de Deus. Para o Ministério da CCB do Brás, as Escrituras apenas contêm a palavra de Deus e não é mais a infalível palavra de Deus. Isso chama-se prepotência, arrogância e soberba. Que esses 3 espíritos passem longe da nossa comunidade cristã, milhões e milhões de quilômetros, que na comunidade cristã só tenha lugar para o Senhor Jesus Cristo, o pastor das nossas almas. É o conselho revelado dos céus para os irmãos que faz parte deste santo ministério da comunidade cristã no Brasil. Irmãos que foram condenados pelo ministério da Congregação Cristã no Brasil, venham receber das mãos do nosso Senhor Jesus Cristo a tua liberdade. Não tenha dúvidas, o Senhor Jesus Cristo está de braços abertos para te receber. Vocês são os filhos pródigos que o Pai recebeu com amor e carinho. E ainda fez uma festa para o filho pródigo, que foi achado porque estava perdido e foi encontrado. O Ministério da Congregação Cristã no Brasil
eles condenam as pessoas, mas o ministério da nossa comunidade cristã no Brasil, eles procuram salvar as almas perdidas da casa de Israel, como ensinou o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo salva. O ministério da congregação cristã expulsa para fora do aprisco. O ministério da congregação cristã abandona as ovelhas. O Senhor Jesus Cristo chama para dentro do seu aprisco. O ministério da congregação cristã mata as ovelhas. O Senhor Jesus Cristo dá vida às ovelhas. Se o Senhor Jesus Cristo estivesse aqui nesta baixa terra hoje e alguém lhe perguntasse como é o nome da sua igreja, qual seria a resposta do Senhor Jesus Cristo para quem lhe perguntou qual era o nome da sua igreja? Resposta do Senhor Jesus Cristo: o nome da minha igreja está nas Escrituras, que vocês examinem, que vocês encontrem o nome da minha igreja. A minha igreja é constituída de irmãos e irmãs que se amam sem hipocrisia e sem fingimento. Se vocês encontrar na terra um grupo de pessoas que se amem uns aos outros, aí está a minha igreja na terra. A minha igreja não é denominação religiosa, só tem uma religião pura e imaculada. Se a sua religião está atingindo esses requisitos das Escrituras de Tiago 1, 26 e 27, o primeiro sinal de uma religião falsa é não estar enquadrada nas Escrituras Sagradas, Tiago 1, 26 e 27. Sua igreja está isenta das corrupções do mundo? Quer encontrar a igreja do Senhor Jesus Cristo? Aprenda com o Senhor Jesus Cristo e imite os apóstolos. Mateus 11, 25 a 30, 1 Coríntios 11, 1, 1 Pedro 5, 17 e 18, João 13, 34 e 35. Esta é a igreja de Cristo nos últimos tempos. Nós somos a igreja de Cristo, comunidade cristã no Brasil. Então este é o conselho que Deus tinha para nos revelar nesta manhã ou nesta tarde, conforme a hora que você está escutando esta mensagem. Deus em Cristo seja louvado. Amém.